Nos episódios anteriores, nós vimos as diferenças entre o Modbus RTU, usado normalmente nas aplicações, principalmente portas seriais RS-232-485, e o Modbus TCP, usado nas aplicações com redes Ethernet, redes TCP/IP. Ambos desempenham bem suas funções mestre-escravo, ou seja, pergunta-resposta. Porém, eles são usados somente para a coleta de dados instantâneos. Como fazer então se precisarmos recuperar dados históricos dos equipamentos de campo? Se você precisa coletar dados instantâneos e dados históricos, esse vídeo foi feito para você. O protocolo Modbus, ainda que muito simples, ele tem uma restrição, até por sua simplicidade. Ele não pode recuperar dados históricos dos equipamentos. E o que são dados históricos? Ao fazer um projeto de automação, é muito importante saber distinguir os conceitos de dados instantâneos, que são aqueles coletados de registradores de variáveis de processos instantâneos, e dados históricos, que são aqueles acumulados nos equipamentos referentes aos mesmos processos, porém armazenados ao longo do tempo. Alguns equipamentos só fazem registro de dados instantâneos, como é o caso de PLC, odorizador, alguns cromatógrafos. No entanto, muitas vezes é importante a recuperação de dados históricos, como é o caso de data loggers, corretores de vazão. A diferença está na estrutura do equipamento. Enquanto que os dados instantâneos são guardados em registradores instantâneos, significa que assim que chega um novo dado é coletado no equipamento, o registrador é atualizado e o dado anterior é descartado. Por outro lado, nos equipamentos que registram dados históricos, todas as informações são armazenadas. No caso de um corretor de vazão, por exemplo, normalmente a cada 1 hora. Já o histórico, também chamado de log, Archive Log, Audit Trail, dependendo do equipamento que usa, são equipamentos que precisam armazenar dados ao longo do tempo, localmente. E o Modbus com isso? Nas primeiras versões, no Modbus RTU e posteriormente no TCP, não havia essa necessidade de recuperação de dados históricos. Se precisarmos recuperar dados históricos, o Modbus RTU não serve, pois ele foi desenvolvido somente para coleta de dados instantâneos. O Modbus Enro é uma variante do Modbus. O Modbus Enro ele pode tanto usar a arquitetura RTU como a arquitetura TCP, ou seja, tanto porta serial como porta Ethernet. E quais são as diferenças? Na estrutura RTU, além de uma informação do ID do dispositivo e da função, se é leitura, escrita, por exemplo, eu tenho um conjunto, um par, que indica primeiro o registrador e quantos registradores vão ser lidos daquele equipamento. No Enro, o campo registrador inicial foi substituído por um número que indica a tabela. Qual é a tabela histórica que eu estou lendo, já que o equipamento pode armazenar mais de um histórico. E o campo número de registradores indica um index, que significa qual é a linha daquela tabela que eu estou lendo, ou seja, qual é o horário. Por que isso? Porque o Modbus Enro permite que o driver que está rodando lá no sistema supervisório colete somente os dados que estão faltando. Então o driver que está no supervisório vai verificar antes na base local qual é o último dado lido, depois ele pergunta para o equipamento qual é o último dado disponível e ele faz a diferença e coleta somente o dado faltante. A conclusão é que o Modbus Enro, ainda que seja um protocolo um pouco menos eficiente, porque ele coleta um horário a cada requisição de pergunta-resposta, ele é bastante padronizado, permitindo com que um único driver seja capaz de ler diversos equipamentos. E hoje já existem vários equipamentos que utilizam o Modbus Enro nessa estrutura padronizada. É o caso do Flowboss, do Rock, da Emerson, do Eagle Char2 e do Mercury EC350, assim como as remotas Flexcom 3, TDL G2000 e Mercury ERX 350. Outros fornecedores de equipamentos, ainda que coloquem o Modbus RTU, muitas vezes não disponibilizam o Modbus Enro, de forma que a leitura histórica precisa ser sempre feita a partir de um software proprietário ou de um driver desenvolvido especificamente para ele. Alguns equipamentos, como PLCs, odorizadores e cromatógrafos, nem memória possuem.
Nesses casos, uma solução interessante é emprestar a memória remota para o equipamento. E é isso que trataremos no próximo episódio.